vamos falar um pouco aqui também. Na supervisão da senhora, esse tempo atrás, houve um caso de, acho que em Campo Novo, um cara que roubou uma caminhonete, estrupou uma adolescente, né? Foi lá em Santo Afonso, né? Esse caso repercutiu muito, né, comandante? E a senhora teve também no comando desse caso aí também. A senhora pode falar um pouco como que se resultou na resolução desse caso, tudinho? Acho que foi em maio, né? O tempo passa rápido. Rua, né? Mas já foi... Maio, junho, mais ou menos, né? A gente teve mesmo essa situação à noite, né? Foi passada... A princípio falou de um roubo, né? De uma caminhonete na região de Campo Novo do Parecis. E aí já foi irradiado para toda a rede rádio, né? Eu estava acompanhando nesse dia, né? A rede rádio e estava indo para a região de Desciolândia. Como eu falei, a gente tem um núcleo lá de polícia, a gente posicionou essa guarnição lá. Caso passasse, né, de repente passasse, e ela realmente passou em alta velocidade, não obedecendo os sinais da polícia, e a polícia passou a fazer esse acompanhamento. No decorrer desse acompanhamento, acabou chegando a informação de que não tratava de um roubo de caminhonete, sim de um rapto, né, de uma menor. Que teria uma menor ali de 11 anos dentro dessa caminhonete. E essas informações foram chegando aos poucos, né? E ele acabou vindo para Desciolândia, passando por Marilândia, e com isso as nossas guarnições fazendo acompanhamento. Até ali também de Nortelândia, Arenápolis, e dali ele entrou para Santo Afonso. Era noite já, volta de 22 horas. O pessoal às vezes até viu no vídeo, né, das guarnições indo atrás. Nesse dia tinha um evento, então nós tínhamos mais uma equipe ali em Arenápolis, então praticamente mais 5 viaturas. Fez o acompanhamento. Muitas pessoas devem pensar, nossa, 5 viaturas para acompanhar um só e não conseguiu, né, prender. Mas o que acontece? Esse que está fugindo da polícia, ele não tem compromisso com a sociedade, né? E os nossos policiais têm um compromisso de ter que detê-lo e ainda preocupar com a segurança, né, tanto da menor que estava lá dentro, quanto da população ali por onde ele está, nas ruas que eles estão seguindo. Então acabou que ele foi para uma zona rural, e lá ele dispensou a caminhonete, né, e a menina. E fugiu, né? Fugiu. Infelizmente a gente soube que quando ele sequestrou essa adolescente, essa criança, na verdade, ele parou em determinado local antes de chegar aqui na nossa região e foi estupro, né? Foi consumado o estupro. E provavelmente, né, se nós não tivéssemos conseguido interceptá-lo, sabe-se lá o que ele teria, né, para onde teria levado, né, feito com essa criança. Ele acabou abandonando uma arma e essa criança dentro do veículo. E de lá a gente não desistiu dele, né? A gente continuou até pela crime bárbaro que ele tinha cometido. A gente se manteve em vigilância lá, né, 24 horas, a princípio só com as nossas guarnições. Daí já no outro dia, nosso comandante regional, o Coronel Fernando, ele se disponibilizou a força tática para estar dando apoio. O setor de inteligência também, né? E nisso a gente foi revezando. A força tática de Tangará também deu apoio aqui pra gente. E aí já no meio, né, já tinha praticamente 5 a 7 dias essa campana na região. A gente recebeu o reforço aí do BOP também, né? O BOP veio com o rastreador até o momento em que ele se sentiu realmente assim, com a polícia não vai desistir, né, de mim, né? E ele resolveu, num momento lá de desespero dele, sair do mato e tentar a fuga, né? Ele tentou a fuga com uma arma na mão. A gente acredita ali que ele estava até bem cuidado para estar ficando 5 a 7 dias realmente, né, no meio ali, mato, né? né? Porque ele estava com uma roupa trocada, tinha uma roupa na sacola, tinha água, então pronto para fuga, né? Não sabemos se ele arrumou o revólver com alguém ou se ele já tinha de posse desse revólver, mas quando a polícia viu esse rapaz, no caso de 40 e poucos anos, na estrada, não a princípio não o reconheceu, só foi para abordá-lo, né? Ele foi para abordá-lo, ele tentou, né? Tentou contra a vida da polícia e houve ali o confronto no qual ele acabou morrendo no local. Né? E a gente já sabe que, sim, é uma pessoa que está 7, 5 dias na mata, é uma pessoa que não quer se entregar. Né? E aí, só depois desse confronto que realmente ele, inclusive, estava com sua identidade, foi reconhecido como a que a gente estava na busca, né? Procurando ele. O bandido, eu falo, né, cara, a maioria das vezes, agora nesse caso, o cara, ele não tem o que perder, né, ele tá, você vê a barbaridade do crime que ele comete, a forma que ele coloca em risco a vida da pessoa. Você vê o vídeo lá, como ele passa com a caminhoneta, né, em alta velocidade, pulando quebra-mola no meio da cidade. Então, assim, eu falo assim, que bom que foi ele, né,
Que bom que foi ele. Com todo respeito à família, tudinho, mas eu prefiro ver o cidadão de bem protegido. O estrago que esse cara causou mentalmente nessa adolescente que com certeza tem que passar por acompanhamento psicológico e tudo mais. Essa família, né? Então, assim, cara, é complicado. É uma situação que você tem que ter. Não sei nem como explicar, cara, porque é algo difícil, né? Como lidar com isso tudo. Ainda lá o cara, ao invés de se entregar, ainda tenta contra a vida da polícia, né? É traçar chifre pra cabeça de cavalo mesmo, falar igual a minha mãe Na falava. verdade, ele teve todas as chances de se entregar, né? Porque, E tempo também, né? Quase uma semana, né, na mata, sabendo que a polícia estava ali. Então ele teve todas as oportunidades de se entregar. Foi igual o caso Lázaro, né? Claro que no caso Lázaro lá na região do Goiás, Tocantins, ali, Brasília, né? Também foi mal menos nesse sentido, né? Acho que foi um que durou um pouco mais, mas foi algo que causou muito efeito também na sociedade. A sociedade da região fica com medo, né? Acho que a senhora comanda lá, a senhora deve ter recebido relato da sociedade com medo desse miliante lá. Em fuga, né? Tá em fuga. Tá em fuga. Sujeito a tudo, né? Muitas vezes você não imagina, né? Você tá numa situação ali, você saber que tem alguém em fuga. Você não fica segurança, né? Você não fica seguro ali naquele ambiente, naquele local, na região. Então, parabéns pela Polícia Militar para ter conseguido parar esse malfeitor, né? Esse cara que tava causando um estrago e graças a Deus que a criança está viva, né? A família está bem, então assim, nenhum policial militar se machucou na operação, né? Não houve. Não, policial. Aí, ó, isso é a melhor coisa, a melhor notícia. Então assim, só notícias boas.